eu ia falar sobre Bartimeu, né? O cego Bartimeu. Mas, quando eu estava aqui sentado, o Senhor falou, não vai ser sobre isso. E eu comecei a pensar, mas eu vou pregar sobre o quê? Se eu já preparei os esboços e tudo da mensagem. E o Senhor falou, vai para a cruz. Vai para a cruz. E Deus começou a abrir a minha mente, irmãos. Rapidinho aqui, antes que eu leia a palavra, o pastor Moisés estava falando que às vezes da gente levar para trazer, né? Pregadores cobrar. Irmão Ademir estava falando testemunho, eu estava falando aqui, pastor Moisés, que não precisa me dar oferta. Não estou desfazendo da oferta da igreja. Em outros tempos, quando eu ia pregar que estava em situação difícil, eu aceitava para pôr gasolina no carro, lavar a terra. Mas Deus tem nos abençoado, irmãos. Então, se Deus tem nos abençoado, a gente tem que abençoar a obra. A gente tem que abrir o coração para ser um coração doador para a obra de Deus. E pelo contrário, eu tenho que trazer e não levar. Pode levar só as coisas de Deus espirituais. Mas eu tenho que trazer. E Deus tem maravilhosamente abençoado nossas vidas. Poderia aqui contar muitos testemunhos, mas não é isso. Nós hoje na escola dominical estávamos falando sobre a menina que Deus usou na casa de Naamã, a menina escrava. E eu estava falando para os irmãos que o lugar improvável de acontecer algo aconteceu através da menina. O lugar improvável de haver alguma mudança através daquela menina aconteceu. Então eu estou trabalhando no local de trabalho em condomínio, que quando eu fui ser entrevistado, quando eu entrei ali, eu não queria trabalhar naquele local e eu questionei a Deus algumas coisas. Mas Deus tem me abençoado muito ali. As pessoas têm me dado dinheiro, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Deus faz isso, irmãos. Quando chega o tempo de Deus abençoar, de você colher o que você plantou na obra, Deus usa o ímpio para te dar dinheiro. É bom mesmo, viu, Ademir? Muito gostoso, viu? Você está assim, ninguém chega com R$200, toma aqui para você tomar um café e põe no bolso. Antigamente, irmão, me virava de cabeça para baixo, não achava R$10. Agora acha uns corinhos de rato na carteira, como diz, mas acha. E aí a gente tem que abençoar. Irmãos, que às vezes a gente prega e as pessoas acham que é indireta alguma coisa, de hipótese alguma. Mas o Espírito Santo te conhece, irmão. O Espírito Santo, ele nos conhece. Ele sabe o que passa no nosso coração, até quando nós não externamos para fora. Ele sabe nesse exato momento o que passa no teu coração. Não perguntei nada, pastor Moisés. O Bruno está trabalhando comigo. E nossa convivência é muito profissional ali. Toma café junto com ele, junto comigo. Mas raramente, pastor Moisés, eu pergunto sobre a congregação do Glicério. Raramente. Às vezes a gente, como é que está? Tudo bem, Bruno? Como é que foi o culto? Benção e tal. Mas não para saber coisas. Então eu não perguntei nada para o pastor Moisés. Irmãos, Deus Ele conhece a sua igreja. E o Senhor, Ele sabe a hora certa de intervir na sua igreja. Aleluia. Deus, Ele sabe a hora certa de Ele falar, eu tenho que descer para intervir. Irmãos, a obra de Deus não acaba, irmãos. A obra do Senhor não acaba. A gente pode fazer birra. E o irmão Ademir estava falando aqui, eu falei, Jesus, o que tu está me dando, Ele está falando. O que o Senhor me deu, Ele está falando. Mas é confirmação. Mas abre aí sua Bíblia. Vamos deixar de conversa, abre aí. Mateus capítulo 27, versículo 32. Deus falou ao meu coração, hoje eu vou apaziguar. Pastor, mas Deus tem um tempo novo nesta congregação. E com o Senhor ainda aqui. Deus tem um tempo novo aqui. Aqui nesta congregação. E com o Senhor ainda aqui. Mateus capítulo 27, versículo 32. E quando saí a encontrar um homem sirineu chamado Simão,
a quem constrangera a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, partiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre minha túnica lançaram sortes. E assentando-os, o guardava ali. E por cima da sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce desta cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciões e os fariseus, escarneceram e diziam: salvou os outros e não salva a si mesmo? Não pode salvar-se? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Confiou em Deus, livre-o agora. Se ama, porque diz: sou filho de Deus, sou filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também o rosto os salteadores, que com ele estava crucificado. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou a esponja, embebeu em vinagre, e pondo na mão a cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, veja-nos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, e entrando na cidade santa, apareceram a muitos. E o centurião que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e diziam: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Irmãos, por que Jesus desceu na terra? Para que Jesus desceu na terra? A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio à terra, quando eu falar ele era, eu estou falando no sentido, não dizendo que ele não é, mas no sentido de conjugando no passado, falando no presente. Interessante, irmãos, que Jesus, quando ele desceu à terra, ele se desfez de toda a sua glória. Porque ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus, em glória, em poder. Então Jesus, Deus faz a criação, nos cria a humanidade. A humanidade toma rumos diferentes, pecam, faz coisas depravadas, perde lá quando Adão vem com Eva, vem desobedecer ao Senhor, perde a ligação, é expulso do paraíso do Jardim Éden. Então, a partir daquele momento, a humanidade ela perdeu a sua comunhão com Deus. A humanidade perdeu, irmãos, aquele canal direto com o Senhor. Mas o Senhor olha para a terra, para a sua criação, e ele resolve fazer essa ligação de novo. Ele resolve interligar o canal que foi cortado para com a humanidade. E quando nossos pais, quando Adão peca, ficamos com uma dívida com Deus.
E a nossa sentença, irmão, era morte. Era sem salvação. Então a Bíblia diz que Deus, ele ora para o mundo, como diz lá em João. E Jesus, então, ele resolve descer. A Bíblia fala também que o Senhor nos escolheu antes mesmo de nós nos escolher. O que é isso? É escolhermos, Jesus nos escolheu antes de nós aceitar Ele. Por exemplo, Ele nos escolheu quando nós estávamos lá fora. E quando nós estávamos lá fora, nós não éramos bonzinhos. Mas Ele nos escolheu com todos os nossos erros e nossos defeitos. Jesus não olhou para os nossos defeitos. Jesus não olhou para nós e falou, eu vou escolher aqui fulano, o irmão, eu vou escolher esse crânio porque esses têm qualidades. Eu vou escolher aqui o Daci porque ele tem qualidades, então eu vou trazer ele para perto de mim. Não. Deus, o Senhor não olhou para isso. Jesus não olhou para nossas mazelas, porque hoje em dia a gente faz seleção de pessoas. Hoje em dia o que se vê? Não converse com fulano, não encoste com cicrano. Por quê? Não, porque ele é assim, assado, é dessa maneira. Afasta, é bem verdade, é claro que a gente tem que selecionar nossas amizades. Mas Jesus não olhou para nós como o ser humano olha um para o outro. Jesus, então, o que ele faz? Ele se desfaz de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua divindade, e aniquilou-se a si mesmo. Para quê? Para descer na terra, para sentir dores, para ser desprezado, para passar tudo que o ser humano passa, ele passar também. Foi uma livre escolha dele. Agora eu pergunto para você, irmão. Qual Deus que vai fazer isso, irmão? Que vai tirar toda a sua glória, aniquilar a si mesmo, para passar a sentir dores que outra pessoa passa, que as pessoas passam. Irmãos, eu sendo Deus, imaginar aqui que se eu fosse Deus, é lógico que não. Mas eu iria livrar, não precisa nem se eu fosse Deus. Se eu tivesse algum poder de alguma coisa, e eu abrir mão desse poder, irmão, por causa de outra pessoa, e mais ainda, morrer na cruz, jamais. Mas Jesus olhou, se desfez de toda a sua glória, se fez como ser humano, nasceu no ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, para quê? Para sofrer. Aí, mas qual é o objetivo? Dele formar um povo, dele formar uma igreja, para quê? Para o adorar a Deus. Mas, querido, aí é onde entro na mensagem nessa noite. Nós, quando estávamos lá fora, irmãos, nós era cheio de coisas ruins. Nós era cheio de coisas que não prestava. A gente muitas vezes era insuportável. A gente não levava desaforo para casa. Na porrada, caía no chão, rolava. Mas aí, quando nós aceitamos a Cristo, o intuito de Jesus vir ser crucificado, para quê, irmãos? Será que é para abençoar a vida material? Será que a vinda de Jesus, como nós lemos aqui, sofrer na cruz, pessoal dá vinagre para ele beber, para matar a sede, a ponto dele chegar e falar, meu Deus, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para que Jesus sofreu no Getsêmani? A ponto de falar, Pai, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Qual é o objetivo disso? Qual foi o objetivo do sofrimento do nosso Cristo? Qual foi o objetivo do sofrimento de Jesus? Pastor Carlos, para dar salvação, sim. Mas antes da salvação tem um processo. Aí nós aceitamos a Cristo, a gente vem para a igreja, está aqui o objetivo de Cristo, a igreja. Mas irmãos, nós viver
em grupo, viver vamos falar aqui, uma comunidade não fechada, vivermos aqui um relacionamento de amor fraternal de irmão para com irmão, não é fácil, irmão. Não é brincadeira. Porque você pensa de um jeito, o irmão que está do seu lado pensa de outro, eu penso de outra maneira, você tem um senso comum completamente diferente. Às vezes eu vejo algo que você não veja a mesma coisa naquele algo. Nós temos nossas discordâncias, nós temos nossos desentendimentos, nós temos nosso temperamento. Tem pessoas aqui que é calma, tem outros que têm um temperamento à flor da pele. Mas quando aceitamos a Cristo, irmãos, e nos identificamos como igreja, alguma coisa tem que mudar. Quando aceitamos a Cristo e falamos que somos de Cristo, somos servos do Senhor Jesus, alguma coisa tem que ser mudada para melhor na minha vida. E é interessante, irmão, como diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 13, para complementar, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de saguar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando aqui com uma igreja. Vós sois o sal da terra. Os irmãos sabem muito bem para que serve sal. Vós sois a luz do mundo, para clarear. Quem? A igreja. Mas, irmãos, essa luz, ela tem que primeiro brilhar aqui dentro, para depois brilhar lá fora. Nós, como igreja, de que forma vamos ser sal da terra e luz do mundo? Se não promovemos a luz, se não promovemos que haja luz. Irmãos, e aí quando chega aqui, que nos reunimos, aqui tem irmãos, eu tenho 22, Henrique, meu filho tem 22 anos, quando nós aceitamos a Cristo, ele tinha 2 anos de idade. Então, eu e minha esposa, nós temos 20 anos de crente. Então, tem pessoas aqui que, quando eu cheguei aqui, está com o irmão Manuel, já estava muito mais tempo do que eu. Então, tem pessoas que me conhecem há 20 anos atrás. E que sabem de muitas coisas da minha vida. Porque a convivência, no dia a dia, vai nos tornando a convivência. Pessoas que congregam aqui há tempos, mudou 1 ano, 2 anos, 3 anos, querendo ou não, irmão, vai conhecendo um ou outro. Pede oração, conta uma situação e vai tendo, vai na casa, e vai andando junto, evangelizar, etc. Então vai tendo um entendimento um com o outro. Vai tendo um conhecimento um com o outro. Irmãos, e ser humano viver em paz é difícil. Ser humano viver em concordância é difícil. Ser humano, irmão, viver de forma que promove coisas boas, mais coisas boas do que ruins, é difícil. Mas quando nós temos Cristo em nossas vidas, querido, a luz ela tem que brilhar. De que forma? Ela tem que brilhar através das minhas ações. Por quê? Porque o objetivo de Cristo era formar uma igreja que quando o mundo entrasse aqui, as pessoas chegassem aqui, visse que é uma igreja diferente, que é um povo diferente, que é um povo que não pratica as mesmas coisas de quem pratica lá fora. Porque, querido, escute bem uma coisa, nós somos igreja de Cristo, nós somos o exemplo neste planeta Terra. Nós somos igreja de Cristo, nós somos, irmãos, nós somos o quê? Nós somos, quando as pessoas olharem para nós, nós somos o ponto de referência de que ainda há solução para a vida do ser humano. Nós, igreja de Cristo, nós somos a referência de que ainda há solução para os problemas, de que ainda há solução, há salvação para a vida do homem. Nós somos a referência de que um ser humano ruim pode ficar bom. Nós somos a referência de que uma pessoa que tem um mau comportamento, ele pode ter bom comportamento. Agora vem a parte mais difícil.
As pessoas muitas vezes entram por aquela porta, irmão, como a última porta de esperança da sua vida. As pessoas entram aqui nesta igreja, neste salão, muitas vezes, porque já foi em vários lugares atrás de uma solução e não achou. Aí fala, eu vou na igreja dos crentes. Eu vou lá. Quem sabe lá tem uma solução para mim. Eles falam que Jesus cura, eles falam que Jesus salva, que Jesus transforma, então eu vou lá. Aí eles vêm. E como é que encontra aqui? Irmãos, quando eu cheguei em São Paulo, com 19 anos, eu estava desempregado. E eu procurei emprego, não achei. E uma certa feita, no evangelho, crente, nada. Eu passei de frente da catedral da igreja da Praça da Sé. Um desespero muito grande, solteiro ainda. E eu entrei na igreja. Aí eu cheguei, sentei no banco. E vi lá no fundo, assim, um monte de senhoras com as roupas, os vestidos pretos, hoje são as beatas. E lá tinha um caixão de vidro. E tinha um corpo uma moldura de gesso simbolizando Jesus, com espinha, com uma coroa de espinha. E aquelas beatas significavam que estava chorando por Jesus morto naquele caixão de vidro. E eu cheguei ali, no desespero também, e me ajoelhei perto daquele caixão de vidro. E comecei a pedir, olhando para aquele negócio de gesso, aquela estátua de gesso, e comecei a pedir, me dá um emprego, me dá um emprego. Aí depois até que chegou a hora que eu olhei, eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Esse negócio de vidro aí dentro. E eu saí, irmãos. Mas aprova a Deus, conheci a minha esposa hoje. Conheci a minha esposa ali, começamos a namorar, conhecer. E eu falei para ela, vamos ser crente? Ela falou, vamos. Minha mãe crente. Trouxe ela, veio aqui passar uns dias, foi na igreja. E Deus tirou as escamas dos meus olhos. E fez entender que ali não estava a solução. A solução estava, quem é? Jesus. Não dentro de um caixão, mas vivo e poderoso na glória para sempre. Mas aí, irmãos, quando chega aqui que nos reunimos, o que tem que prevalecer? Eu tenho que entender, irmão, que alguém sofreu por mim. E esse alguém foi Jesus. E que eu tenho que ser o seu imitador. Nós temos que imitar Jesus. Mas como que as pessoas vão entrar naquela porta ali, vir na igreja e falar, esse lugar é diferente. Esse lugar eu senti algo diferente. Como que ela vai sentir isso, irmão, se em nós como ser humano, não promovemos para essa ação do Espírito Santo? Querido, quando aceitamos a Cristo, eu tenho que baixar o meu eu tem que ficar lá embaixo. Eu tenho que procurar promover a paz, ainda que um irmão me chateia, ainda que outro irmão me chateia, ainda que o pastor talvez fale algo que eu não goste, mas não é perfeito, é ser humano também. Ainda que aconteça coisas que venham me desagradar, que eu ouvi que eu não gostei, mas eu tenho que saber que eu sou igreja de Cristo e que nós somos luz do mundo. Então meu eu tem que ficar de lado, eu tenho que orar, tenho que aguentar, tenho que chegar, tenho que clamar ao Senhor, tenho que nos ajuntar e falar, irmãos, vamos nos ajuntar, vamos nos unir, porque isso aqui é para a glória de Deus, isso aqui é para o reino de Jesus, não é para nos promover, isso aqui não é para me auto se promover. Ah, pastor Carlos, mas eu estou chateado, eu estou com meu coração angustiado, porque fizeram isso, fizeram aquilo, me deixaram angustiado, eu estou com ódio. Irmão, é bem verdade, nós somos seres humanos, irmão, e ninguém é perfeito, a gente fica chateado, a gente fica nervoso, a gente fica irritado, mas tem que saber de uma coisa, querido, o que tem que prevalecer, meu irmão, é a vontade de Cristo em nossas vidas. O que tem que prevalecer é não nos promover, mas é promover, meu irmão, a igreja de Cristo, a vontade de Cristo aqui dentro,
momento é nos ajuntar e falar: meu querido, você falou algo que eu não gostei, mas eu orei, eu pedi a Deus, Deus tirou isso do meu coração. Vamos nos ajuntar, vamos nos reunir, olha, vamos ir à frente. Não, mas fulana falou que vai sair. Não, não vai sair. Fique aqui, Deus está aqui, Deus tem um novo tempo nesse lugar. Oh, meu irmão, nessa noite eu vou ser com bem tom e claro em nome de Jesus. O Senhor falou para mim: fala para alguns baixar as armas, fala para alguns deixar as armas de lado, fala para alguns me buscar, porque eu quero transformar verdadeiramente. Fala para alguns que eu tenho uma vida nova neste lugar. Fala para alguns que eu tenho promessa nessa igreja. Eu não perdi essa congregação de vista. Oh, meu irmão, nessa noite o Senhor está apaziguando. Nessa noite Deus desce com um novo tempo neste lugar. Você pode falar: pastor Carlos, é muito fácil você pegar o microfone. Você não foi afrontado como eu. Porque perdoar é difícil, irmão. Pensa como perdoar é difícil. Você não foi afrontado como eu. Olha para a cruz. Jesus foi afrontado muito mais do que você. Pregaram prego nas mãos dele, nos pés dele. Pastor Moisés, posso ser claro aqui? Não é desrespeitando a sua autoridade, pode. Até porque eu respeito a autoridade do pastor local. E nem vim afrontar ninguém, irmãos. Que o microfone é uma arma muito poderosa. Tanto levanta como destrói. O microfone é uma arma poderosa para destruir na mão de pessoas erradas. Mas o Senhor fala com você nessa noite. Baixa as armas. Baixa o teu ego. Porque sou eu que te uso. E se você sair, eu trago outro melhor ainda do que você. Se você largar, eu levanto outro mais tímido que tiver aqui, capacito e faz melhor. Irmãos, nós temos que promover a paz, irmãos. Ah, mas essa igreja está ruim, essa igreja está assim. Mas será que eu estou orando para melhorar? Ah, mas o meu pastor falou isso, falou. Será que eu estou orando pelo meu pastor? Irmãos, o pastor Zé Carlos, que Deus tenha, como diz, né? O pastor Zé Carlos, quando tinha que falar umas coisas para a obreira, ele falava, não media distância, como diz. Ele me colocou à frente dos varões, inventou um certo grupo de varão, e me colocou à frente dessa, como se diz, essa dificuldade, essa batalha. Oh, irmãos, como é difícil trazer gente para ensaio. Se mulher é difícil, imagina homem, irmão. Deixa para lá, fazer igual me deixa para lá. E eu marquei um ensaio, irmão, e olha que eu buscava os irmãos. Irmão, vamos, irmão, só faltava alugar uma limousine. Aí marcou um ensaio, tinha 6 irmãos, e o pastor chega na hora. Aí quando foi na hora do culto à noite, ele, na frente dos obreiros, todo mundo, ele virou para mim e falou: Carlos, o que está acontecendo? Você não serve para ser líder dos varões? É só você me falar que eu vou lhe substituir agora. Coloco o outro no seu lugar. Me deu uma vontade de falar: pastor, então coloca o outro agora. Na hora. Veio na minha garganta, irmão. Baiano doido, comedor de farinha. Sangue subiu. Então coloca outro agora, pastor, no meu lugar. Eu não vou olhar com esse povo ruim. Moisés, que ele deixa para lá. Me deu vontade, coloca outro agora, de afrontar ele. Mas aí, irmãos, eu olhei para ele, baixei a cabeça e fui orar. Falei: Senhor, abençoa o pastor Zé Carlos. Abençoa ele, Senhor. Porque se ele estiver abençoado, eu sou abençoado também. Se ele estiver bem consigo mesmo, eu vou estar bem, vai estar bem comigo também. Porque, irmão, nós seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande de criticar, irmãos. Talvez não é essa palavra que você quer ouvir nessa noite, mas o que Deus está falando e botou no meu coração.
Porque nós temos, irmão, uma facilidade muito grande de criticar, irmãos. Mas temos dificuldade de elogiar na hora certa. Nós temos dificuldade muito grande de criticar. E muitas vezes, quando vem a responsabilidade na mão, não quer. Porque é fácil falar quando está fora. Mas é difícil quando você está à frente. Eu lembro que uma certa reunião na Bela Vista, a escola dominical era sobre evangelismo. E nós lá, irmãos, não sei o que Deus tinha com aquela congregação, que chegar no batismo, era muita gente para batizar, discipulava. Irmãos, se tem uma pessoa, irmão Daci, que vocês conhecem muito da área, ela conhece a palavra, afasta dos caminhos do Senhor, já conhece a palavra. Depois ela retorna para a igreja. E ela fala, irmão Daci, eu quero me batizar. O que impede? Impede nada, irmãos. Se ela já conhece a palavra, nada impede. E levavam. E nessa reunião, uma certa irmã levantou e falou, mas pessoas que estão indo para o batismo, tem que haver discipulado. Porque muitas pessoas voltavam aos caminhos do Senhor. Deixei ela falar. Falei, irmã, a senhora não quer dar aula para os discipulados? A gente monta uma classe e a senhora dá aula. Eu não. Eu não. Falei, irmã. Eu falei, irmãos, nós somos aptos para trazer a solução. Mas não somos, muitas vezes, não queremos a responsabilidade para exercer a solução. Porque está cheio de gente assim, não, mas essa regência não dá. Não, mas o adolescente, o jovem, então ajuda. Irmãos, escute bem, em nome de Jesus, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa ação aqui é de ser apaziguador, é pacificador. Irmãos, nós temos bons cantores, bons pregadores, bons dirigentes, boas regentes, nós temos bons obreiros, mas está faltando pacificador na igreja de Cristo. Oh, o Espírito Santo está aqui nessa noite, meu irmão. Abre teu coração nessa noite. Reconheça que você precisa de Jesus. Reconheça que você precisa abrir o coração e deixar Jesus trabalhar no ego. De falar, Senhor, me ajuda. Quantas vezes eu oro, irmãos. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me faz uma pessoa melhor. Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Deus, é difícil, mas eu peço que o Senhor me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Me faz um bom servo. Me faz ser mais verdadeiro. Senhor, me ajuda. Eu sozinho não consigo, irmão. Se você não orar, você não consegue tirar esse rancor, essa indiferença. Se você não orar, sabe por quê, irmão? Porque o ódio é o alimento para o diabo bagunçar a obra de Deus. O ódio, irmão, é o alimento de Satanás. Mas quando a gente ora, abrimos nossos corações, o Espírito Santo desce, arranca aquela coisa de dentro de nós, e dias vêm e nós estamos na presença do Senhor, glorificando o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, já é 8h10 já, irmãos. Precisamos de pacificadores, irmãos. Isso aqui não é ringue. Nós não estamos aqui para ter ringue aqui dentro. Eu tenho que olhar para o meu irmão e amar meu irmão. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus com o coração cheio de ódio, pastor Moisés? Como é que eu vou reger com o coração cheio de ódio? Cheio de indiferença? Como é que eu vou cantar com o coração cheio de indiferença? Deus não recebe, irmãos. Tem uma vez que muito tempo atrás, eu acabei discutindo com minha esposa, eu acho que ela fez um arroz lá e estava meio queimado. E eu, mas está queimado esse arroz, não sei o quê. Faz tempo na vida, ela nem lembra. Eu ia pregar no Heliópolis, numa igreja lá no Heliópolis. Irmãos, eu tive que pedir desculpa antes de sair para pregar. Ó, me desculpa lá. Eu tive que pedir desculpas. Receber o perdão dela para depois eu pregar. Porque como é que eu vou falar para você que tem que ter paz no coração se quem está pregando nem paz tem? Eu tenho que perdoar, irmãos. Porque eu perdoando, as pessoas me perdoam também. Eu tenho que abrir mão, irmãos. Mas acontece que muitas vezes nós não queremos ser assim.
Querido, escute bem em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Jesus morreu por nós, foi para nós termos paz. Jesus morreu por nós, foi para promover o seu reino na terra. Jesus morreu por nós, para quando pessoas entrar aqui dentro, irmãos, olhar e falar, aqui eu acho que encontrei o lugar certo, aqui eu encontrei paz. Irmão, quantas vezes você já deve ter visto pessoas entrar aqui, daqui a pouco começa a chorar com o hino da harpa, começa a sentir a presença de Deus, a ação do Espírito Santo. Ou quantas vezes você já entrou aqui, irmão, muitas vezes angustiado, triste, desanimado, aí você começa a cantar, o Espírito Santo começa a agir, aí daqui a pouco você está com o coração alegre, com o coração leve, você sai daqui alegre. Essa é a função da igreja, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Algumas pessoas não estão aceitando essa palavra. O Espírito Santo está falando para mim. Mas como dizia a minha avó, baixa o seu congote. Ore ao Senhor, não é o homem que vai mudar. É você que tem que mudar, pedindo ajuda ao Senhor. A igreja, irmão, alguém pagou um preço caro na cruz. E tem alguém falando aqui que vai entregar a responsabilidade. Não me entregue. Passe o que você passar. Deus está vendo e é Ele que vai te honrar. Não entregue. Pastor, se eu entregar eu vou morrer? Não. Mas você vai ficar frustrado lá na frente. Você pode entregar por outros motivos. Agora por causa de birra, por causa de encrenca, por causa disso, porque eu vi isso. Não entregue. Essa é a função da igreja. É a nossa função, irmãos. Promover a paz entre nós. Ter mais paz entre nós. Pessoas que não suportam olhar na cara um do outro. Irmãos, nós somos levados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Eu posso até ficar chateado com você, mas isso não pode prevalecer na minha vida. Isso não pode prevalecer. Eu tenho que orar a Deus, tenho que buscar e pedir ao Senhor que tire isso do meu coração. Mas nessa noite, irmão, o Espírito Santo de Deus está agindo aqui. O Espírito do Senhor está agindo aqui neste lugar. E Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele age como quer. E o Senhor, a partir de hoje, escreve na tua agenda, um novo tempo está chegando aqui neste lugar. Pastor, mas assim é o pastor Moisés. Ore pelo pastor Moisés, irmão. Não é perfeito também. Tem seus problemas, tem suas dificuldades, ore por ele. Ame seu pastor, irmãos. Ainda que tenha uma coisa que você não goste. Mas ame ele, ore ele, vence essa barreira. Passa por cima dessa barreira. Ore a Deus. Irmãos, não é fácil lidar com pessoas, irmãos. Se não é fácil lidar com pessoas lá fora, imagine com crente, que muitas vezes se acha. Irmãos, não é brincadeira. Nós temos que, Paulo fala que suportar uns vós outros. Eu tenho que ajudar a carregar a carga. Mas de que forma? Eu tenho que pedir ao Senhor para promover dentro de mim a paz, para que eu promova a paz. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Nós estamos cercados de uma grandes trevas aí afora, irmãos. Estamos cercados de um bairro onde as trevas, onde há macumba, feitiçaria, onde há voodoo, onde é invocação, aí afora as trevas muito grandes. E se nós, igreja de Cristo, na rua dos estudantes, aqui nesse lugar, não botar o joelho no chão, não orar, não vai vencer as trevas, porque Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades. Nós temos que lutar unidos um com o outro, estendendo as mãos, segurando, irmão, e indo em frente, a igreja vencendo, em nome de Jesus. Essa é a função da igreja, irmão. Promover a paz. Promover a paz. Adolescente, busca aqueles que saíram. Jovens, busca aqueles que saíram. Mas eu não volta.
Mas volta. Busque. Conscientize eles. A obra é do Senhor, irmãos. Irmãs, busca aquelas que saíram. Obreiro, busca aqueles que saíram. Dá as mãos uns aos outros. Traz para perto. É um ditado que diz que quem não ajunta, afasta. Não, nossa função é ajuntar. E o reino de Cristo ser glorificado. Suporta uns aos outros, a fraqueza do outro. Nós temos que orar a Deus, irmãos. Ô, irmão, mas como é difícil nós nos rendermos, irmãos. Abrir a mão do nosso ego. Como é difícil, irmãos. Mas eu fui machucado, pastor Carlos. Não, irmão. Deus está pronto para te ajudar a tirar essa mágoa. E eu encerro dizendo, irmãos. Deus desceu com providência aqui hoje. Irmãos, eu já encerro. O Senhor está desfazendo laço de fuxico aqui neste lugar. Até agora o diabo bagunçou, mas não vai bagunçar mais. Porque Deus desfaz laço de fuxico, laço de fofoca. Deus desfaz, irmão, muitas coisas ruins, pensamentos ruins. Deus entra com providência hoje, porque a obra é dele. E ele desce aqui nesse lugar com a providência, irmãos. Feche seus olhos por um instante. Se você não gostou da mensagem, reclame com Deus. Mas lá na frente você vai entender o porquê que foi preciso pregar essa palavra tão dura e difícil. Mas eu quero aqui, irmãos, fazer um apelo aqui nessa noite. Não pode deixar passar a oportunidade. Quem sabe tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar nessa noite. E você sabe que lá fora não tem nada de melhor para você. E quer retornar aos caminhos do Senhor. Dê o sinal com das suas mãos. Nós vamos orar por você. Ou quem sabe alguém que não é evangélico. Você foi convidado, convidada. E você veio aqui a este lugar. E você quer entregar a sua vida para Cristo. Dê um sinal com das suas mãos. Nós vamos orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui, alguma pessoa que não é evangélica. Que quer entregar a sua vida para Cristo por completo. E que quer ver a mudança de Deus na tua vida. Dê o sinal com das tuas mãos. Nós vamos orar por você. Jesus quer que você faça parte do reino dele. Ele quer que você faça parte, experimentar algo diferente. E saber o porquê que ele veio e morreu por você. Dê o sinal com das suas mãos, nós vamos orar por você. Talvez a palavra foi um pouco dura, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E ele falou ao teu coração. Dê um sinal com das tuas mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar nessa noite? Aqui desse lado tem alguém, Jesus falou ao teu coração, você está resistindo. Teu coração está batendo forte. Não tenha vergonha, aqui não é lugar de ter vergonha. Vem, entregue tua vida para Jesus. Entregue tua vida para Jesus. Nós vamos orar nessa noite. Se você sentiu o desejo de vir à frente, aceitar Cristo em que entregar a tua vida, você vai vir. Mas eu quero fazer uma oração aqui neste lugar, irmãos. E a oração que nós vamos fazer é para nossas vidas espirituais. A oração que nós vamos fazer é que nós vamos agora fazer uma oração contra as trevas. Uma oração de batalha. Fecha teus olhos por um instante. E eu vou pedir mais ainda que eu não sou de fazer isso. Levanta tuas mãos para o alto. Eu não sou de fazer isso não, irmãos. Mas o Espírito Santo está me direcionando, se você puder. Eu não sou de fazer isso, nem gosto muito, mas o Espírito Santo está me direcionando. Nós vamos orar. Senhor, Deus de glória e Deus de poder. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nós somos a tua igreja, Jesus. Aqui está, Senhor, a tua igreja aqui na Rua dos Estudantes, aqui no Glicério. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor possa vir agir aqui em nosso meio, Jesus. Que nessa noite o Senhor possa entrar com a tua providência. Que o Senhor possa quebrar todo o laço do mal. Que o Senhor possa agir de forma
poderosa, Senhor. Pai querido, nós cremos que o teu filho não pagou um preço na cruz em vão por nós. Senhor, Pai querido, o inimigo tem lutado, as trevas têm se levantado contra esta obra, mas nessa noite, em nome de Jesus, está caindo por terra toda indiferença, toda mágoa, está caindo por terra, toda mágoa agora em coração, está caindo por terra, todo ódio está caindo por terra, todo desentendimento está caindo por terra, Senhor Deus de glória, todo descontentamento está caindo por terra, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pessoas que não conseguem perdoar um ou outro, entra com a tua providência, oh meu Deus, traz o elo de ligação da paz, vai trazendo novamente uma nova perspectiva, Senhor, vai trazendo nova esperança, vai trazendo renovo nos corações, de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, vem agir, Espírito Santo, oh Espírito do Senhor, visita os adolescentes, Espírito Santo, estenda tuas mãos, me abençoa, firma na tua presença, visita os jovens, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse que aqui ainda resta, entra com a tua providência, vai trazendo os jovens, os obreiros, adolescentes, os jovens, as irmãs, ai, toda a tua igreja, os membros, Deus de poder, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus, vai entrando com a tua providência, vai visitando os lares, vai trazendo paz nos lares, ah, poderoso Deus de glória, alguns em descontentamento, Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua providência, meu Deus, tu sabe que muitas vezes colocar o nosso eu para baixo não é fácil, o nosso ego, deixa a tua presença, deixa a tua vontade prevalecer em nossas vidas, muitas vezes não é fácil, Senhor, porque o meu ego quer falar mais alto, o meu ego quer prevalecer, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos te imitar, como diz, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e aprendei de mim que sou manso e humilde, ah, Espírito Santo, nos traz humildade, nos traz humildade, nos traz compreensão, nos traz amor, Senhor Deus de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, dá um basta, Senhor, em nome de Jesus, todo mal cai por terra, em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Querido, querida, você é a igreja de Cristo. Você é precioso para Jesus. Como diz Ademir, não desista. Não desista, meu irmão. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena pagar o preço, aguentar. Vale a pena por Jesus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.